Nós temos cerca de 600 mil presos em nosso país, nós temos a quarta população carcerária do mundo. Isto é algo absolutamente intolerável. E o pior disso tudo é que 40% desses presos, ou seja, perto de 250 mil presos, são presos provisórios, são presos que jamais viram juízo ou demoram meses até anos para se defrontarem com um magistrado. Grande parte dessas pessoas que ficam presas provisoriamente acabam recebendo uma pena diferente da privação da liberdade. E aí, o que a gente vai dizer a essa pessoa que ficou presa durante todo o processo e que agora ela está solta? Como é que a gente vai justificar, numa democracia, prender uma pessoa sendo processada e soltar quando ela é condenada? As audiências de custódia foram previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos e diz respeito à apresentação do preso em juízo, tão logo ele seja detido por alguma das nossas polícias. É um instrumento de defesa e de garantia de direitos do cidadão preso que o Brasil há muito tempo precisava implementar. Era um dos únicos países da América Latina que ainda não atendia a essa exigência do Pacto de São José da Costa Rica e, portanto, ela já veio tarde, mas veio. Esse projeto, ele foi, na verdade, um grande salto civilizatório, na minha opinião, né? Talvez o mais significativo que a gente teve aí nos últimos anos. Então, o balanço é extremamente positivo pelo simples fato dela existir, mas problemas a gente está encontrando, né? E a gente, na verdade, não pode fugir disso. É natural que se encontrem esses problemas para que a gente mature, para que a gente problematize e possa superá-los, né? Ainda há uma falta de sensibilidade dos juízes, das juízas, no sentido de entender que o momento da apresentação do preso é um momento de se verificar a regularidade do flagrante, mas sobretudo de escutá-lo, de saber quais são as alternativas penais, quais são as políticas públicas que precisam ser levadas àquela pessoa presa. A gente está aqui vendo, e eu acho que vai ser um desdobramento dessa pesquisa, apurar qual é o encaminhamento dado aos crimes relatados, os crimes de tortura relatados nas audiências de custódia. Então, esses procedimentos estão sendo levados adiante, a gente tem uma solução final para esses casos, mesmo que seja um arquivamento por falta de indício, ou será que isso está ficando engavetado, né? Se isso não está sendo dado andamento a isso. Então, isso precisa ser apurado. Eu acho que parte daí a gente conseguir dar efetividade a esse potencial da audiência de custódia, de prevenir e de combater a tortura e os maus-tratos. Hoje tem dois lados sobre a audiência de custódia em relação a mulheres, um positivo e outro bastante negativo. O lado negativo é que quando o juiz só se defrontava com o papel, ele não tinha nenhuma oportunidade relevante para fazer julgamentos morais sobre aquela pessoa e diretamente atacá-la ou ofendê-la, como agora às vezes acontece em várias audiências. Por outro lado, né, a parte positiva da audiência de custódia, que eu acho que a gente também já consegue perceber agora, é que no Código de Processo Penal a gente tinha algumas previsões para conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar muito relacionada a gênero. Tanto no caso das pessoas serem gestantes, quanto serem responsáveis por crianças pequenas, até 12 anos, ou então por pessoas com algum tipo de deficiência. Isso, pré-audiência de custódia, não tinha chance quase nenhuma de realmente ser levada à decisão do juiz. Hoje, no mínimo, a gestação muito avançada tem mais visibilidade. Se ela tem já uma gestação que está no estágio avançado, o juiz enxerga. Então é muito mais difícil ignorar completamente. Tem recorte racial nesse processo. O inimigo típico do Estado, o alvo do sistema carcerário, ele continua não podendo contar com o instrumento da audiência de custódia. Existe num punitivismo meio que ainda uma herança colonial, escravista, que se tenta ter um controle sobre o corpo do negro e que o corpo do negro e da negra, ele ainda é um corpo do ponto de vista que sofre um controle estatal muito maior. A despeito da vitória e da conquista, existem muitos desafios pela frente e o IDDD, é certo, vai estar muito comprometido nos próximos anos para melhorar, para aprimorar esse instituto que precisa virar lei
ele não pode ser e permanecer como um instrumento garantido apenas por uma resolução do CNJ, ele precisa ganhar um status de previsão legal e diversas outras ajustes que certamente precisarão ser feitos e que esse instituto possa ser uma medida realmente eficaz na garantia de direitos do preço, na redução da prisão preventiva, na redução do próprio encarceramento em massa que o Brasil vive há longos anos. Me parece que essa parceria do IDDD é muito bem-vinda, porque claro que todos gostam de aplausos, mas é preciso também muitas vezes apontar de fora para dentro quais os equívocos que eventualmente estão sendo praticados.